Que beleza! O Odinha adora assustar você, não é? Não é? Cara, boa notícia, né não? Tá acabando! Tá acabando! Pois é, se você vai fazer o ERJ, cara, é logo amanhã. Cara, tem gente da FUVEST, esses aí estão ferrados, né? FUVEST, Unicamp, esses aí estão ferrados. Vão ficar estudando, vão ficar trabalhando até janeiro. Mas o Odinha vai ficar aqui também até janeiro, dando aula para vocês. Porque você sabe, o Descomplica está ao seu lado para te ajudar, não é isso? Então vamos lá, espero que todos já tenham aí o material. A gente está aqui hoje, Renan fazendo a transmissão. Dá uma boa tarde para ele, Renanzinho. Boa tarde, pessoal. O Renan sempre animado, né? Renan Dolinha, essa animação de sempre. Temos aqui o grande João. Fala aí, fala pra eles aí. Ô, Renan, bota a cara do João aí pra dar um alô. Ele que não sabe. Isso! Joãozinho, que é de matemática, então, pô, pega leve com ele, né? Porque, coitado, não vai saber nada de biologia. Vai saber no máximo uma genética, uma probabilidadezinha. E olha lá, né, não, João? Beleza. E temos aí, então, essa tarde, show de bola, pra todo mundo poder acompanhar. É lógico, se você é de específica de biomédica, tem o Odinha aqui pra você. Daqui a pouco a gente vai ter o Pelizari pra galera de humanas. E um professor que já tá até aqui presente pra poder dar um alô. Chega aqui, por favor. Chega aqui, cara. Fica envergonhado, não. É porque ele é muito envergonhado, cara. Ele é uma pessoa muito tímida. É uma pessoa muito tímida. É aqui? Alex Ramoa pra vocês. Ramoa. Beleza? Que ele tá aí pra ver com vocês tudo de matemática, sabe muito na última hora. Sem perda de tempo, espero que todos já tenham o material em mãos, né? O Joãozinho vai estar disponibilizando aí para vocês o link do material, não é isso, João? É. Show de bola, com algumas questões inéditas. Vamos ver se a gente consegue ser profeta. Profeta! Nostradamus! Acertando questões que vão aparecer na tua prova, né? Então só a segunda questão, que é uma questão da UERJ, todas as outras foram tiradas da mente do Odinha para a gente poder falar aqui de alguns temas que ora são importantes e sempre aparecem em provas, quer sejam específicas, quer sejam não específicas, e ora são atuais, como é o caso da primeira questão, uma questão sobre bola. Então simbora! Primeira questão. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, alertou nesta sexta-feira, olha só que bizarro, hein? Nesta sexta-feira, e repara, nessa sexta-feira, sexta-feira da semana passada, eu peguei essa notícia agora, para poder trazer para você, tudo bem? Que o sêmen de homens infectados com ebola pode conter o vírus até 3 meses após o desaparecimento do sintoma. Olha que bizarro, hein? Olha que bizarro, hein? Alex, toma cuidado com essa parada de sêmen, hein, cara? Tá, toma cuidado aí, porque ó, o cara que pegou, desapareceu o sintoma e aí pode acabar contaminando sim. Olha que sinistro, né? 4 estudos que investigam a persistência do vírus ebola nos fluidos seminais de um total de 43 pacientes. Pô, imagina o cara que pesquisou isso, né? Deve ser uma situação meio triste, meio chata, mas deixa pra lá. Concluíram que o vírus foi encontrado no sêmen de 3 homens, 40, 61 e 82 dias após todos terem superado os sinais da doença. Tem até aí o linkzinho se você quiser ver a matéria por completa, tudo bem? O vírus ebola já matou milhares de pessoas na África e como podemos classificá-lo em função do seu tipo de material genético? Porque, gente, você sabe que os vírus como um todo, eles têm somente um tipo de material genético, somente um tipo de ácido nucleico. Você que é um cara de específica, você sabe que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, não é isso? Porque eles são acelulares, porque eles não possuem metabolismo próprio. Alguns vírus fora do hospedeiro, eles têm a capacidade de se mineralizar, de se cristalizar, eles têm a bioquímica simples. Agora, você sabe que em termos de material genético, eles são de DNA ou RNA. Show? Eu tenho certeza que um ou outro aluno nerd é um problema, um ou outro aluno nerd nessa hora deve estar assim, esse professor é desatualizado mesmo, hein? Como é que pode esse professor? Tá no Descomplica, é desatualizado? Por que esse aluno nerd está falando isso? Porque já foi descoberto um vírus que tem DNA e RNA. Esse vírus que tem DNA e RNA
é o vírus da citomegalovirose humano, citomegalovírus. Mas eu continuo falando que eles têm DNA ou RNA, porque o citomegalovírus é uma exceção, entendeu? Ele é um caso à parte. Como ele é um caso à parte, esquece ele e pensa que os vírus são vírus de DNA ou RNA. Vamos listar aqui alguns vírus importantes de DNA e de RNA. De DNA, um vírus importante de DNA é o adenovírus, que causa sinusites, rinites, etc. E o bacteriófago, que é muito usado em ensaios que busquem tentar entender os mecanismos de multiplicação viral. Porque o bacteriófago, como o próprio nome já diz, ele come bactérias, né? Ele se multiplica no interior de bactérias. Agora, no caso dos vírus de RNA, qual é o grande problema? No caso dos vírus de RNA, cara, existe uma vasta gama de vírus de RNA. E dentro dessa vasta gama, os professores mais atualizados, a informação mais antiga, os livros mais antigos, chegam a afirmar que todo vírus de RNA é um retrovírus. Oi. Acabaram de perguntar aqui se você poderia falar a diferença de rotavírus e retrovírus. Bem, beleza, show. Vou continuar explicando tudo e depois a gente abre para essas dúvidas que eu tenho certeza que elas vão aparecer. Beleza, João? Então, olha só. Os retrovírus, que como eu estava dizendo, né? Os retrovírus, eles são tidos assim, todo vírus de RNA é retrovírus. Mentira. Por quê? Porque a pessoa que afirma isso, ela desconhece a existência de uma outra enzima viral que é típica de outras linhagens virais. Porque quando a gente pensa no chamado grande dogma da biologia celular, do dogma central da biologia celular, você pensa que a sua célula, ela tem o DNA, a sua célula transcreve RNA e esse RNA é traduzido em proteína, não é isso? E esses processos, eles são a transcrição e a tradução. E que para garantir a hereditariedade, né, para garantir a transmissão desse DNA para a tua célula filha, neta, bisneta e por aí vai, esse DNA ele tem a capacidade de autoduplicação ou replicação. O que faz o retrovírus? Que aí o exemplo clássico é o vírus da AIDS, né? É o HIV que causa a AIDS. Também tem o HTLV, que causa também uma imunodeficiência sexualmente transmissível, que é mais comum na Ásia, mas esse é menos conhecido. Pensa em retrovírus, pensa na AIDS. Ele é chamado retrovírus porque ele é de RNA e ele faz uma massa ré. Uma massa ré. O que é a massa ré? Porque como ele é de RNA, ele até pode produzir proteína. Mas ele não teria como produzir novos RNAs virais. Então o que ele faz? Ele faz essa massa ré, que é a transcrição reversa, beleza? Porque só ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Então ele faz a transcrição reversa. Show? Beleza? Porém, foram descobertos, né, recentemente, uns 20, 30 anos atrás, que os vírus de RNA eles podem ter uma outra forma de multiplicação, que nunca produz DNA. Essa outra forma de multiplicação, que nunca gera o molde de DNA, veio a ser a replicação do RNA. A replicação do RNA, que é feita por uma enzima importante, que você tem que guardar, que é a RNA polimerase dependente de RNA. Também chamada de RNA replicase, só que o nome mais usado é RNA polimerase dependente de RNA. E aí esses vírus são RNA replicantes. Então, mais uma vez, o retrovírus. Um exemplo, a gente teria o vírus da AIDS. E os vírus RNA replicantes, por sua vez, ainda podem ser subdivididos em vírus de cadeia positiva e vírus de cadeia negativa. Vírus de cadeia positiva e vírus de cadeia negativa. O que é o vírus de cadeia positiva? O vírus de cadeia positiva, o RNA genômico dele, ele vai ser o RNA mensageiro. Por isso que a gente chama de positivo. Esse RNA genômico, ele pode passar de uma forma direta pelos ribossomos da célula
produzindo aqui as proteínas virais. Então, de cadeia positiva, o RNA genômico é o mensageiro. Já o vírus de cadeia negativa, o RNA genômico, primeiro sofre a ação da replicase, da RNA polimerase dependente de RNA, produz um negativo dele. Como assim negativo, Oda? Se aqui é CGA, aqui vai ser GCU, o negativo, o complementar dele. E aí, esse complementar dele, o RNA complementar, é que vai funcionar como RNA mensageiro. Renan, se tem para jogar o arzinho aqui um pouco para frente, já estou suando como uma porca. Então é esse RNA complementar que vai funcionar como mensageiro, produzindo as proteínas virais, beleza? RNA de cadeia positiva é importante, né? Importante para a prova. Seria, por exemplo, a dengue, a febre amarela, os resfriados, a poliomielite, tudo bem? E RNA de cadeia negativa, por exemplo, seria a gripe e o nosso ebola. Beleza? Quem perguntou aí, né, João, mandou aí pra você essa ideia aí de, pô, Ada, eu não sei qual é a diferença de retrovírus e de rotavírus. Olha, dá pra você me explicar a diferença de retrovírus e rotavírus? Dá. E imagina assim, imagina um trator. Imaginou o trator? Agora imagina um hambúrguer. Entendeu? Retrovírus, rotavírus. Olha, mas o que o hambúrguer tem a ver com o trator? Nada. O que o rotavírus tem a ver com o retrovírus? Também nada, entendeu? Também nada. Retrovírus é uma coisa, rotavírus é outra, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá? E vírus de computador também é a mesma coisa, também não tem nada a ver. Rotavírus é um tipo de vírus que causa disenterias, causa caganeira. Cagar. Adoro falar isso, cagar. E os rotavírus, ó, já confundi aqui também. Os rotavírus, cara, se você perguntou, deixa eu até botar, eles são até de um outro tipo aqui especial, cara. Eles são RNA de cadeia dupla. Seria um RNA fita dupla, cara, no caso dos rotavírus. Então, ó, observa que rotavírus não tem nada a ver com retrovírus, embora ambos sejam vírus de RNA. Lelê? Entenderam essa doideira? Então o ebola é um vírus de cadeia negativa, que primeiro tem que sofrer a replicação do RNA, né? Isso aqui, ó, para gerar o RNA complementar, e aí sim, esse RNA complementar, ele pode traduzir as proteínas virais. Lelê? Vou sair da frente para você poder tirar aquele print maroto. Enquanto isso, sapeca aí de pergunta pro João, que o João vai me falar as dúvidas que você tem. Manda aí, John. A AIDS é positiva ou negativa? Nenhum dos dois, né? Porque olha só, a AIDS é um retrovírus. Se a AIDS é um retrovírus, ela não replica o próprio RNA. Ela volta para DNA que depois produz RNA. Então, no caso da AIDS, essa classificação de positivo e negativo não vale. Já deram print já, marotão? Foi? Para quem está assistindo pela primeira vez, o Descomplica. Lelê, meu nome é Oda. Vamos ser amigos? Vamos ser amigos? Quando o professor sair da frente assim, é só apertar uma teclinha print screen. Que aí depois você cola onde você quiser para poder me levar para toda a vida. Juntinho. Beleza? Então, ó, vou apagar aqui e vou falar mais sobre ebola. Sabe o que eu vou falar mais sobre ebola? Dificilmente vai cair uma questão como essa. Dificilmente vai cair uma questão do tipo, como eu vou prevenir o ebola? Usar camisinha. Usar camisinha que você não vai pegar o ebola. Não. A questão, ela abordou uma atualidade, né? Algo muito novo aí sobre o ebola. Mas o ebola, ele é transmitido principalmente através de fluidos corpóreos. Quando a gente fala pelo ar, não é bem pelo ar, né? Tanto que algumas agências até noticiaram, o ebola não é transmitido pelo ar. Mas nenhuma doença é transmitida pelo ar. É transmitida pela saliva. Se eu paro aqui e fico... Tá molhando aí? Acho que a câmera molhou, foi mal, Renan. Mas quando você dá essa cuspida na cara do seu amiguinho, você pode passar o ebola.
né? Você pode ter através de contato também de sangue com mucosas, a pessoa mesmo depois de morta, né? O sangue ali que está saindo, aquele líquido nojento, que sai pela boca, pelo nariz, pelo rabo, pode acabar contaminando também. Tudo isso pode contaminar. Então, fluidos corpóreos diversos podem acabar transmitindo ebola. E uma coisa que eu sempre falei, eu falei numa aula especial aqui que eu dei sobre ebola junto com o Maurício, sobre as formas que estão sendo utilizadas hoje, né? Para poder tratar a galera que tem ebola. As principais formas hoje de tratamento são... Saiu até essa semana que tem uma vacina que aparentemente já está imunizando, tá? Mas está em fase de teste. Mas não considera vacina ainda não. Os tratamentos que estão sendo feitos... teve uma inglesa que pegou, foi levada para a Inglaterra, não sei quantos norte-americanos, missionários, Médicos Sem Fronteiras pegaram, voltaram também para Atlanta, para os Estados Unidos. Essa galera, ela é tratada com o quê? Ela é tratada com um medicamento que inibe a RNA polimerase dependente de RNA. Um medicamento que foi desenvolvido para combater a gripe A, tá? Foi desenvolvido para combater a gripe A, mas está sendo usado também para combater o ebola. Está sendo utilizado também uma vacina contendo adenovírus, que ela não imuniza contra a ebola. Mas o que essa vacina faz? Ela aumenta a defesa. E aí, aumentando as defesas do cara, aumentando seu sistema imunológico, isso favorece essa resposta imune para combater o ebola que já está proliferando no corpo dele, tá? Então, isso aqui é um outro tipo de tratamento que também já está sendo feito. Tem um tratamento também irado, que é obtenção de soro anti-ebola a partir de pacientes já curados. Porque o cara que já foi curado, ele produziu anticorpo anti-ebola, entendeu? Se ele produziu anticorpo anti-ebola, a gente pode tirar o sangue dele, pegar o soro dele, que vai ter esse anticorpo, e dar para um outro caboclo que está manifestando a doença. Então, soro anti-ebola contendo anticorpos obtidos a partir de pacientes que já foram curados. E, por fim, um RNA-SI, um Small Interference RNA. O que é isso? Está aqui o RNA do ebola, digamos, CG, e por aí vai. Esse RNA aqui, ele pareia em algumas sequências do RNA do ebola, então aqui ó, U, A, U, e formando aqui esse RNA de fita dupla, isso vai impedir a multiplicação desse RNA e a sua tradução em proteínas. Então, esse pequeno RNA de interferência, Small Interference RNA, ele vai inibir a multiplicação viral. Irado, né? Irado. Foi? E aí a gente faz logo a letra B. Ó, cite outra doença viral que possua a mesma forma de transmissão em destaque no texto, porque olha só, a forma de transmissão em destaque no texto, em destaque aí, não é saliva. Não é. Em destaque é o quê? É o lepo-lepo, né? O sexualmente transmissível. E aí, uma outra virose que seja sexualmente transmissível, beleza, né, galera? AIDS, beleza? HPV, né, que é o condiloma genital. AIDS, HPV, herpes. AIDS, herpes, HPV, eu acho que seriam as principais doenças que eu poderia colocar aí como sexualmente transmissíveis e causadas por... pode ser gonorreia? Não pode. Porque a gonorreia, ela é sexualmente transmissível, porém, ela é causada por bactéria. Sífilis, ela é sexualmente transmissível, mas é causada por bactéria. Tricomoníase, ela é sexualmente transmissível, mas é causada por protozoários. Candidíase, ela é sexualmente transmissível e ela é causada por fungo. Então aí tinha que ser causada por vírus, por isso pode anotar, ó, AIDS, herpes e HPV seriam as principais viroses sexualmente transmissíveis. Beleza? Tudo tranquilo, Joãozinho? Tudo tranquilo. Show? Quem quer dar print pode dar o print. E aí a gente vai fazer a próxima questão que tem 1 milhão de gráficos, né? 1 milhão de gráficos. Ai, rapaz, mas esses gráficos bem saíram errados, eu acho, sabia? Mas vou tentar fazer, vamos tentar ver. Que todos eles estão mais ou menos
estão com os mesmos rótulos. Então vamos tentar ver. Qualquer coisa a gente adapta, tá bom? O objetivo da próxima questão, galera, é a gente fazer uma revisão sobre metabolismo energético, né? Respiração, fotossíntese. Você sabe que tudo isso é importante pra caramba. Vai cair no vestibular que você vai fazer. Não sei qual vestibular que você vai fazer, mas eu arrisco dizer que vai cair. Matemática, Alex, o que você fala assim? Vai cair. Número, boa. Muito. Soma. Muito. Soma, ele vai ter que somar? Muito. Muito, boa. Em biologia, metabolismo energético sempre cai. Então vamos lá falar dos protagonistas do metabolismo energético. Protagonistas que são a mitocôndria e o cloroplasto. O que a mitocôndria faz, criança? Fala pra mim, criança. Se nesse momento você não sabe para que serve a mitocôndria, desligue e vai ver esquenta. Pô, parece que vai ter um samba hoje lá maneiro. Péricles. Pô, Dudu Nobre. Pô, vai ver. Se você não sabe o que mitocôndria faz respiração celular, Arlindo Cruz é a solução. Mas vamos lá. Então a mitocôndria ela faz a respiração celular, não é isso? Bom, o que tem de especial aí? E por que a gente sempre fala dos dois juntos? Porque mitocôndria e cloroplasto tem DNA bolinha, né? Tem DNA circular. DNA igual de bactéria. Mitocôndria e cloroplasto tem ribossomos 70S, que é um ribossomo também igual de bactéria. Na hora de produzir proteínas, eles não têm introns. Essa ausência de introns é uma característica de bactéria que está presente em mitocôndria e cloroplasto. O que mais? Mitocôndria e cloroplasto, se você precisa, se a planta precisa, se multiplicam sozinhos, entendeu? Eles são capazes de se autoduplicar. Um processo de autoduplicação muito semelhante aos das bactérias. Por quê? Porque a mitocôndria e o cloroplasto são bactérias. São bactérias associadas endossimbioticamente com a célula eucarionte. Guarda isso aí é importante. Vamos falar aqui da respiração celular. Como é que começa a respiração celular? De forma simples, né, galera? Não vou aprofundar. Vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui. Vou até comentar coisas importantes e aprofundadas, mas em um esquema bem simples, que senão a gente vai tomar muito tempo. A glicose, ela começa a ser quebrada fora da mitocôndria ainda, né? Fora da mitocôndria, a glicose, ela origina 2 moléculas de piruvato, um saldo de 2 ATPs e 2 NAD HH+. Professor, posso botar 2H, H2? Pode, tá? Essa quebra inicial da glicose, ela é chamada glicólise e ela ocorre fora da mitocôndria. Fora da mitocôndria é onde? Ela ocorre no citosol ou hialoplasma. Esse piruvato ou ácido pirúvico, ele entra na mitocôndria e ao entrar na mitocôndria, ele passa por uma reação cíclica, que é o famoso ciclo de Krebs, que faz o quê? Que destrói o piruvato. Meu aluno sabe, como é que o Odin explica esse ciclo de Krebs? É uma máquina de moer piruvato. Você bota o piruvato lá e sumiu. Sumiu. Ué, mas para onde vai o piruvato? Bom, o CO2, que não vai servir para nada, você joga fora. Né? Carbono e oxigênio você joga fora na forma de CO2. Além disso, para cada piruvato é produzido um ATP. Na verdade, é produzido GTP, que depois é convertido em ATP. Tá, mas não é muito errado falar que é produzido um ATP para cada piruvato. Não é muito errado, é ótimo, né? Ou seja, é GTP, mas que depois é convertido em ATP. E aqui são gerados mais NAD, H, H+, FAD, H2, que vão alimentar a cadeia respiratória, né? Que vão dar elétrons à cadeia respiratória, que tem uma pá de transportadores de elétrons, especialmente os citocromos
que vão transportar elétron, transportar, até que esse elétron pare no último aceptor de elétrons da cadeia respiratória, que é o famoso oxigênio. Até que o elétron pare aqui. Nesse transporte de elétrons, nesse pula-pula de elétrons, a energia do elétron é utilizada para bombear H+, para bombear prótons para o espaço intermembranas. Então aqui nesse espaço intermembranas fica lotado de H+, lotado de prótons. E esses H+, quando voltam para a matriz mitocondrial, eles voltam através da ATP sintase. E ao retornarem aqui, tá? Isso gira produzindo uma mega super ultra quantidade de ATP. Então, o maior produtor de ATP, a etapa que produz mais ATP na respiração, é a cadeia respiratória. Quem é que faz essa produção? É o H+ passando pela ATP sintase. Mas professor, H+, essa célula não vai ficar muito ácida. Não! Porque o H+ volta e encontra quem? O oxigênio. E aí os H+ mais oxigênios formam água, terminando o processo respiratório. Então, isso aqui, o que é? É a cadeia respiratória. Então, glicólise, vamos lá. Ocorre no citosol, é anaeróbica. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e é aeróbico. E a cadeia respiratória ocorre nas cristas e é claramente aeróbica. Vamos lá, gente. Vamos lá, testando você, para você responder aí pro João. Tá? Vou esperar você responder para ver se você está afiado. Por que o ciclo de Krebs é aeróbico se o oxigênio não participa do ciclo de Krebs? Vê se você entendeu a pergunta. Por que o ciclo de Krebs é aeróbico se o oxigênio não participa do ciclo de Krebs? E aí, João, vamos ver aí, você vai me dizer o nome de quem respondeu, porque aí eu vou afirmar, ó, esse cara que respondeu, ele vai mandar bem, ele vai gabaritar a prova de amanhã. Anaeróbica forma ácido lático. Não é isso. Estou perguntando por que o Krebs é aeróbico. Tem oxigênio envolvido, o último aceptor de elétrons. Mas está faltando informação. Por que o ciclo de Krebs é aeróbico? O oxigênio não participa aqui, pô. Ele depende indiretamente do oxigênio. Por quê? É isso aí. Quem mandou essa? Passou. Ó, quem botou que ele depende indiretamente, mandou bem. Agora, por que ele depende indiretamente? Vê se alguém está falando aí de reoxidação. Tá indo rápido aí, né, João? Oxidação e presença de oxigênio. Isso. Aceptor final de hidrogênios. Vamos lá. Tá, é tudo por aí. Mas eu vou te falar de uma forma que eu acho que seria ideal para você responder numa prova discursiva. Se não tiver o oxigênio, você interrompe a cadeia respiratória, entendeu? E interrompendo a cadeia respiratória, não haverá a reoxidação do NAD e do FAD, que se não houver o NAD oxidado, o FAD oxidado, sem NAD e FAD oxidado, o ciclo de Krebs para. Então, quem falou que, depende indiretamente, mandou bem. Mandou bem. Mas por quê, né? Como é que você explicaria numa discursiva? Porque sem oxigênio, o NAD e o FAD vão permanecer na sua forma reduzida, NADH e FADH. E ficando NADH e FADH, faltarão NAD oxidado e FAD oxidado, que seria simplesmente o NAD e o FAD, para continuar o ciclo de Krebs. Entendeu? Show. Vamos aqui agora para fotossíntese, rapidinho, depois eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, olha só. Aqui no cloroplasto, a gente tem essas pilhas. Cada bolsinha é um tilacoide, né? E esse conjunto de bolsinhas forma os grana. Dentro dos grana, há pigmentos. O principal pigmento é a clorofila, mas também tem xantofilas, carotenoides, outros pigmentos, outras cores que essa planta pode ter. Aqui dentro, a clorofila. Ela é excitada pela luz. E excitada, ela dá elétrons a transportadores
até que eles parem no principal transportador de elétrons da fotossíntese, que é o NADP. NADP. Tudo bem? Ao longo desse caminho, esse transporte de elétrons também bombeia H+, e também vai ter ATP sintase aqui nos tilacoides para produzir ATP. Então, ATP também vai ser produzido, beleza? Só que a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque a clorofila perdeu elétrons. Porque o NADP ganhou elétrons. E a gente tem que equilibrar isso. Senão a clorofila ela vai ficar oxidada, né? Vai ficar com menos elétrons. Quem é que vai equilibrar essa bagaça? É a água, que sofre o processo de fotólise, cedendo elétrons para a clorofila, cedendo H+ para o NADP, que vai virar NADP 2H, e o resto, galera, o resto, que é o oxigênio, é liberado para a atmosfera, sustentando toda a vida aeróbica do planeta. Então, o O2 vem de onde? Vem da água, equilibrou clorofila, equilibrou NADP, show? E o que é, ó, essa fase, a luz não participou? Criança, a luz não participou aqui? Se a luz participou, essa fase ela é a clara ou é a escura? É a clara. É a fase clara ou fotoquímica. O que acontece onde? Fala igual um louco na frente do computador. O que acontece nos grana? O que acontece nos tilacoides? E aí nisso, os produtos da fase clara, NADP, 2H e ATP, juntos com o CO2, que veio da atmosfera, tudo isso junto é utilizado para a fabricação dela, principal molécula energética do ser vivo, para a fabricação da glicose. Então, essa fase ocorre nessa meiuca, ocorre no estroma, é a fase escura ou enzimática. A fase clara, ela ocorre nos grana, e ela tem uma dependência direta da luz, beleza? Já a fase escura, ela ocorre no estroma, e ela também depende da luz. Também depende da luz. Como é que você vai responder isso numa discursiva? Por que a fase escura depende da luz? Por que toda a fotossíntese depende da luz? Porque a fase escura só vai rolar quando houver produtos da fase clara. Show? Show? Tá melhor minha aula do que o esquenta? Olha lá, tá? Então vamos ver se tem alguma dúvida aí. Joãozinho vai te ajudar. Agora não mandaram muito. Pô, que bom, que bom. Então eu sei que você quer o print, né? Então vou sair da frente para você tirar esse print maroto. E aí já já a gente tenta, pelo menos, entender qual era a lógica da questão, tá? Ficou bem feio mesmo, né? Bem desorganizado, hein? E que zona de quadro, hein? Brincadeira. Mas vamos lá. Em um experimento foram medidas as taxas da produção de ATP e de consumo de O2 em células de folhas verdes de uma planta sob as seguintes condições experimentais: obscuridade ou iluminação, ausência ou presença de um desacoplador específico da fosforilação oxidativa mitocondrial. Beleza? Então, ó, desacoplador. Cara, isso vem caindo muito no vestibular. O que é esse raio de desacoplador? Todo mundo olhando para cá agora, ó. Todo mundo olhando para cá. Eu vou até apagar e vou botar só o detalhe do desacoplador. Ó, o detalhe da cadeia respiratória, galera. Até porque isso aí é importante a vera, né? Você tem o NADH+, você tem o FAD 2H, você tem aqui os citocromos, você tem a ATP sintase. Mais uma vez, hein? Vamos lá, que o tempo está voando. Elétron vem,
elétrons pulam e vão parar no oxigênio. H+ é bombeado. Show? H+ é bombeado. O espaço intermembranas fica cheio de H+. E quando H+ vem via ATP sintase, é produzido ATP, a pampa. E aí o O2 junta com H+, formando água, não é isso? E acabando a respiração. Então vamos lá, uma pergunta que, cara, eu devo ter respondido essa pergunta umas 500 vezes só esse ano. Professor, como é que o cianeto, ele age aí na cadeia respiratória? O cianeto, o CN- e o monóxido de carbono, ele mesmo, CO, eles podem se ligar impedindo esse transporte de elétrons, tá? Então eles impedem o transporte de elétrons. Então, a ação do cianeto e do monóxido de carbono aqui na cadeia respiratória é uma inibição completa. É uma inibição completa. Em que o consumo de O2 ele vai ficar 0, beleza? E a produção de ATP aqui também vai zerar, beleza? Agora, o que faz um desacoplador, galera? O desacoplador, ele abre canais de H+. Isso aqui é o desacoplamento da cadeia respiratória. O canal de prótons, ele se abre. E aí, ao se abrir esse canal de prótons, ó, o gradiente de H+, ele diminui. Ele diminui. Rapaz! Se está diminuindo o gradiente, concorda que menos H+ vai passar via ATP sintase, menos H+ na ATP sintase, menos H+ vai passar na ATP sintase? Sim! Então, desacopladores. Como o DNF, existem alguns naturais, tá? Pimenta, tem alguns compostos que podem ser desacopladores naturais. Por isso que muitas vezes quando você come pimenta, você sente calor. Olha que irado. Eu tô tomando uma parada para emagrecer. Aí, Alex, tá precisando também. É o goji. Já ouviu falar de goji? Tô tomando goji berry, sabia? Goji berry. Que isso? É tipo um termogênico natural. Assim. Pô, não viu que eu tô mais magro? Assim, né? Pô, fininho. Calma aí, João, calma aí. Deixa eu continuar. Deixa eu primeiro bater papo, né? Mais importante que tirar dúvida do aluno. Não, sacanagem. Então, ó, o desacoplador, o que ele faz? Ele, em relação à síntese de ATP, a produção de ATP, ela não zera a criança, mas ela diminui, beleza? Além de diminuir a produção de ATP, repara que o oxigênio ele continua sendo consumido. E como a gente acelera essa bagaça, o consumo de oxigênio pode até aumentar, tá? O consumo de O2 pode até aumentar, porque a gente está acelerando o fluxo de elétrons. E por fim, mas não menos importante, que é o que eu estava tentando explicar aqui para o nosso amigo fortinho Alex, é que essa energia que não está sendo aqui utilizada para a produção de ATP, ela vai ser dissipada na forma de calor, entendeu? Por isso que essa ação do desacoplador é uma ação termogênica. Então isso acaba aumentando a liberação de calor pela mitocôndria, pela célula, tá bom? E aí agora a gente vai fazer a questão, porque a questão fala de um desacoplador exclusivo da mitocôndria, porque teoricamente ele poderia agir também no cloroplasto, né? Que depende aí também desse processo de fluxo de elétrons, mas ele é específico da mitocôndria. Manda aí, John! Então, tem muitas perguntas, cara. A relação do metabolismo ao metabolismo das plantas, C3, C4 e CAM. Show! Posso falar rapidinho? Beleza. Posso falar rapidinho? C3, C4, CAM, tá? Essa ordem, C3, C4, CAM, que foi dita, é uma ordem já pré-determinada de resistência à seca. Resistência à seca. Resistência à falta d'água, beleza?
A explicação é bizarra, mas vamos lá, vou falar. A CAN é mais fácil de entender. No caso das plantas CAN, o principal exemplo de planta CAN é o cactus, né? Chamado metabolismo ácido das crassuláceas. O que o cactus faz? O cactus abre o estômago à noite. Ele guarda o CO2 dentro dele. E aí, durante o dia, ele faz a fotossíntese com o estômago fechado. Porque estômago fechado é adaptação à seca. Ah, isso aí também tu tem que saber, senão tu vai pro esquenta. Porque é pelo estômago que ocorre a maior parte da perda d'água do vegetal. Então, ficar com o estômago fechado durante o dia é uma baita economia de água. Entendeu? Então, a planta CAN é mole. A explicação da C4 ser mais resistente à seca do que a C3 não é simples e eu nunca vi cair no vestibular. Mas qual é? O Alex já olhou pra mim e riu, cara. Porque quando o professor fala assim, né, não, Alex? Ó, isso aí não vai cair, não vai cair. O que é isso? Né? Porque ou cai, ou é assim, o professor não sabe. Aí, viu? O professor não sabe. Então, por isso que agora eu vou te falar, mas não é tão importante. É porque a principal enzima que faz a fixação do carbono é a chamada rubisco, que é a ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. A rubisco, ela age no ciclo de Calvin, lá da fase escura. O que acontece com a C3? Quando a C3 fecha o estômago, tá? Em resposta à seca, fecha o estômago, a rubisco, como é carboxilase e oxigenase, no que diminui o CO2 lá no parênquima da folha, no mesófilo, e aumenta o O2, ela passa a exercer o seu papel oxigenase. Exercer o papel oxigenase é um processo que a gente não fala no ensino médio chamado fotorrespiração. O que importa é que a C3, quando fecha o estômago, a fotossíntese cai muito. Agora, a C4, como ela tem a rubisco também, mas como além da rubisco, ela tem uma outra enzima que fixa carbono, que é a chamada PEP-carboxilase, quando fecha o estômago e aí a rubisco vai pro bagaço, a C4 tem a PEP-carboxilase, que continua fixando carbono. Então, repara que isso aqui é uma ordem de resistência seca, que é o mais importante que você tem que saber. Fala aí, João. Se os hormônios T3 e T4 atuam como desacopladores das mitocôndrias. Sim! Sim! Né? Pois é, o ERG chegou a cobrar um outro hormônio, a irisina. Né? A irisina. A irisina que você produz em atividades físicas, coisas e tal, que acaba tendo esse papel desacoplador. E aí, com isso, imagina, pode ser até um outro medicamento para emagrecer, né? Através do desacoplamento. Irisina, T3, T4 são hormônios que promovem esse desacoplamento. Manda outra aí. Os prótons só voltam pela ATP sintase e se tem algo que pode interferir nesse processo. Bom, falamos de duas coisas que podem interferir nesse processo. Tudo bem? Cianeto, monóxido de carbono, que seriam inibidores, e os desacopladores, tá? Que vão acabar fazendo com que eles voltem para o outro lado, que não a ATP sintase. Que voltem pelos canais de prótons. Show? Agora deixa eu continuar, Joãozinho, que senão a gente não consegue andar, tá bom? Então vamos lá. O desacoplador empregado interfere na síntese de ATP pela mitocôndria, acelerando a passagem de elétrons na cadeia respiratória. Observe os gráficos abaixo, considerando que o número 1 se refere ao experimento controle... tá certo sim. Realizado sob iluminação e na ausência do desacoplador. Pô, só não tem espaço, né? Deixa eu tentar botar aqui. Então, ó. Esse aqui vai ser o meu controle, criançada. O meu controle que mostra a produção de ATP, o consumo de O2. Quando é controle, é porque não tem o desacoplador, né? Você tem aqui essa barrinha, que seria o ATP produzido no plasto. Você tem uma barrinha colorida, que é ATP na mitocôndria, ATP na mitocôndria, e você tem uma outra barrinha colorida, que é o consumo de O2, beleza? Consumo de O2. Show? Continuando. Indique os gráficos que são compatíveis com os resultados do experimento realizados na presença do desacoplador sob iluminação e na presença do desacoplador na obscuridade, apagando.
Me ajuda aqui a construir o gráfico, tá? Depois a gente olha. Todos eles são produção de ATP, consumo de O2. Produção de ATP, consumo de O2. Vamos lá. Como é que seria a produção de ATP no plástico, em ambos os casos, com desacoplador só que aqui, com luz e aqui no escuro. Lê o enunciado. No enunciado você vê que o desacoplador, ele só age na mitocôndria, não é, criança? Só na mitocôndria, só. Se só age na mitocôndria, como é que na presença de luz está a produção de ATP no plástico? Tá igual. Tá igual. Porque o desacoplador aí, ele só age na mitocôndria, ele não age no plástico. Tudo bem? Como que com desacoplador tá a produção de ATP na mitocôndria? Pô, ela cai, né? Ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Então, se aqui tá assim, aqui vai estar mais baixo. Tudo bem? Porque o desacoplador diminui a produção de ATP na mitocôndria. Então, repara que a gente está no gráfico aí, ó. Ou é o gráfico 2, ou é o gráfico 5, beleza? Por causa da barrinha branca, ou é o 2 ou é o 5. Agora, como é que está o consumo de O2? O que o Odinha falou, ó, sobre o consumo de O2 na presença do desacoplador? O consumo de O2, ele vai aumentar. Só para deixar o gráfico igual, ele vai aumentar. Então, seria o gráfico 5, na presença de luz, mantendo a produção de ATP no cloroplasto. Beleza? Agora, como é que seria no escuro? Escuro, escuro. Ai, ai, ai. O cloroplasto produz ATP no escuro. Fala pra mim. O cloroplasto faz fotossíntese no escuro. Faz fotofosforilação no escuro. Tem como ele fazer no escuro? Não, não tem. E se não tem, essa produção de ATP aqui é nula, né? É nula. Nem sei se vai ter o gráfico assim, mas é nula. E o resto, gente, a mitocôndria, sabe, o escuro não vai ter a ver com o desacoplador. O desacoplador ele já vai estar exercendo seu efeito, vai estar igual ali. Com o azulzinho aqui e com o laranjinha aqui em cima, beleza? Qual é o gráfico aí? Dá uma olhada, vê aí, vê se você descobre. Seria lá embaixo, depois do WZ e do Juju, é o gráfico 3, tudo bem? Na hora de justificar, você teria que explicar o quê? Que o cloroplasto ele não está sofrendo a ação do desacoplador. Então, a produção de ATP na presença de luz está normal. Sem luz não tem como, porque a produção de ATP do cloroplasto via fotossíntese depende da luz. Beleza? Já no caso do desacoplador, ao acelerar o fluxo de elétrons na cadeia respiratória, ao diminuir o gradiente de prótons na cadeia respiratória, ele aumenta o consumo de O2, o que a gente pode observar em ambos os gráficos, e ele diminui a produção de ATP, o que também a gente pode observar em ambos os gráficos. Beleza? Letra B. Um outro experimento realizado na presença de um inibidor específico da cadeia respiratória mitocondrial, pode ser o cianeto, apresentou resultados similares aos mostrados no gráfico 2. Indique o que deve ocorrer com a taxa de produção de CO2 nesse outro experimento em relação a que seria obtida no experimento controle, justifique sua resposta. Então, o gráfico 2, produção de ATP na mitocôndria lá para baixo. Olha só, hein? Olha como você vai ter que dar uma resposta específica aí. Tu tem que estar preparado, cara. Na hora de responder, sabe, as questões discursivas, você tem que, concentrar e passar ali informação. Inibiu a cadeia respiratória mitocondrial. Isso diminuiu a produção de ATP, impediu, zerou a produção de ATP nas cristas na cadeia respiratória. Porém, a produção de CO2, ela não é na cadeia respiratória. Você viu com a Dinha. A produção de CO2, ela ocorre no ciclo de Krebs, não é isso? Ela ocorre no Krebs. Ué, Oda, mas parando a cadeia respiratória, a gente faz o que com o ciclo de Krebs? Também interrompe. Também impede essa produção de CO2, beleza? Por quê?
Porque se a gente interromper a cadeia respiratória, a gente acaba interrompendo o ciclo de Krebs, pois faltarão NAD oxidado e FAD oxidado para manter o processo de descarboxilação do ciclo de Krebs. Então, olha só. De novo a pergunta, ó. Indique o que deve ocorrer com a taxa de produção do CO2 nesse outro experimento. Vai cair. Vai cair. Por que vai cair? Porque ao inibir a cadeia respiratória, a gente para de reoxidar os NADs e os FADs, e sem NADOX, sem FADOX, a consequência é que o ciclo de Krebs é interrompido e, consequentemente, é interrompida a produção de CO2 na matriz mitocondrial. Beleza? Fala aí, João. Questãozinha boa, né? Questãozinha boa. Espero que a galera esteja curtindo aí. Se estiver curtindo, dá um joinha aí pro João, que o João depois fala pra mim. E aí, vamos pra questão 3. Fala aí. Com a inibição do cianeto do monóxido de carbono, o consumo de O2 na mitocôndria diminui ou aumenta? Para. Quando você tem inibição do transporte de elétrons, acaba que o elétron não vai mais pro O2, entendeu? E aí você para o consumo de O2. É realmente diferente do desacoplador. Show? E aí a gente vai para uma questão 3. Tempo tá, ó, vou tentar agora fazer rápido, porque o tempo tá voando, né, gente? Voando. Então, olha só, observe o esquema abaixo. E aí você tem um esqueminha clássico que mostra que o fígado, né, ele, na alta taxa de glicose, isso inibe a célula alfa, estimula a célula beta. Vamos tentar fazer um novo esquema sobre isso. Saindo da frente para quem quiser tirar print. E aí a gente faz mais um esquema sobre isso. Tá? Show. Bom, esqueminha rápido. A glicose entra, sai do hepatócito, da célula hepática. Essa glicose gera piruvato. Esse piruvato é consumido na mitocôndria para gerar energia, para gerar ATP. Esse piruvato pode ser usado também para a fabricação de glicerol e aminoácidos. O glicerol, junto com os ácidos graxos, geram bacon, geram lipídio. E a glicose pode ser usada na fabricação e quebra do glicogênio, tá bom? Continuando. Quando você tem muita glicose no sangue, as células beta do seu pâncreas produzem e secretam insulina. E essa insulina favorece a absorção de glicose. Com a absorção de glicose, vou até fazer, ó, de uma forma que você entenda melhor. Com a absorção de glicose, isso pode, ó, garantir a glicólise, pode garantir a respiração celular. E se tiver glicose em excesso, essa glicose vai ser convertida em glicogênio e pode ser usada também para aumentar o bacon, tá? Para aumentar o bacon, aumentar a formação de gordura. Ih, ó, mas eu tô em jejum, ó, não fala de comida não, ó. Quase 3 horas, comi nada ainda. Se tu tá em jejum há muito tempo, a glicemia caiu. E com essa queda da glicemia, as suas células alfa pancreáticas das ilhotas liberarão o glucagon, que vai tirar a glicose daqui de dentro, que vai abaixar a glicose. E não pode baixar muito a glicose não, hein? Vamos formar uma glicose aí. Então o que você vai fazer? Você vai acelerar a quebra do glicogênio, né, que é a glicogenólise. Você vai quebrar lipídio, lipólise, formando glicerol e ácidos graxos, vai emagrecer. E pode até usar o ácido graxo, tá? Na chamada beta-oxidação, para gerar energia na mitocôndria. E uma última coisa que pode rolar é, cara, se você está emagrecendo, se já acabou o glicogênio, pô, então vamos tentar formar glicose a partir do glicerol, a partir de aminoácido, a partir até de lactato, tá? De ácido lático, que são os substratos de uma nova formação de glicose. De uma formação de glicose a partir de compostos não glicídicos, um processo que é chamado de gliconeogênese. Então, a insulina, ela pode aumentar
a produção do glicogênio e a reserva da glicose. E o glucagon, ele aumenta a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, a lipólise, que é a quebra dos lipídios, a beta-oxidação dos ácidos graxos e a gliconeogênese, tá bom? Então, ó, letra A aí. Como denominamos o mecanismo de regulação da glicemia através dos processos de estimulação e inibição da secreção hormonal pancreática? Cara, como é que a gente chama esse mecanismo gangorra? Aumentou a insulina, inibiu o glucagon. Aumentou o glucagon, inibiu a insulina. Ué, essa gangorrinha é o processo de feedback negativo, não é isso? O pessoal já estava escrevendo aí, João? Feedback negativo? Feedback, show. E feedback negativo, né? Porque quando aumenta um, diminui o outro. Não esquece o negativo, não. Tá? Tem que ser um feedback negativo, porque só os feedbacks negativos promovem o autocontrole, promovem a homeostase. E depois, 3 processos pancreáticos estimulados pela secreção do glucagon. São todos que estão em vermelho, tá? Deixa eu botar um nome aqui. Esse ó, 1, 2, 3, 4. Então você pode botar o 1, que é a glicogenólise. Você pode botar o 2, que é a gliconeogênese. Pode botar o 3, que é a lipólise. E ainda sobrou ali o 4, que é a beta-oxidação de ácidos graxos. Tudo bem? Joãozinho, ó, não vou tirar dúvida não, porque o tempo está acabando e eu quero acabar as questões, tá? Então, indo para a próxima questão, desenho bonito, saindo da frente pro print, né? Mas observe o esquema abaixo da próxima questão. Tem um esqueminha bacana de alguns eventos nucleares importantes. Qual o mecanismo 1, 2 ou 3 que não está presente em procariontes? Repara que o 1 é transcrição, DNA produzir RNA. Cara, DNA produzir RNA, bactéria faz. 2, processamento de RNA. O que é esse processamento? O processamento é a remoção de partes do RNA que não codificarão aminoácidos na proteína. Essas partes são chamadas introns, né? Então essa remoção dos introns, deixando somente os exons para o RNA mensageiro, isso aí é algo exclusivo da célula eucarionte. Então você já chegou à resposta da letra A, que é o número 2, que é o splicing, processamento de RNA. O processamento não rola, tá bom? E o número 3, que é a tradução, a síntese proteica, isso acontece. A bactéria faz sim a síntese de proteínas, beleza? Letra B. Caso o RNA mensageiro, essa é uma boa questão, ó. Deixa eu apagar. Caso o RNA mensageiro, ele tenha 93 nucleotídeos. Qual o número máximo de aminoácidos que estarão presentes na proteína? Cara, para responder isso, você tem que saber, ó, que esse RNA mensageiro, ele é lido sempre a cada 3 nucleotídeos, né? Tem que saber que um códon corresponde a 3 nucleotídeos que correspondem a um aminoácido. Olha a matemática aí, João! Olha a matemática aí, Alex! Se 3 nucleotídeos correspondem a um aminoácido, 93 nucleotídeos correspondem a quantos? Ó, 31, não é isso? 31. João respondeu ali. Então qual seria a tua resposta, João? 31. 31 aminoácidos, muito bem, errou. Você sabe matemática, mas tu não sabe biologia, rapá. Tu não sabe biologia, rapá. Beleza? Então por que ele não sabe biologia? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver quem é que consegue matar isso aí. Agora eu quero ver. Matheus! Tudo bem, cara? Tu quer aparecer aqui pro mundo? Tu quer aparecer aqui pro mundo, Matheus? Não posso? Eu tô, cara. Foi mal. É uma presença ilustre aqui, mas eu não vou deixar aí surpresa. Mas olha só, gente, por que a resposta não seria 31, gente? Por quê?
Você tinha que saber o quê? Bom, ó, para chegar aos 31, primeira coisa, você teria que ter logo o primeiro códon AUG, que é o start, que corresponde à metionina, ao aminoácido metionina. E o último códon, cara, o último aqui, já teria que ser um códon de parada, entendeu? Um códon stop de parada. Teria que ser o UAA, UAG ou UGA. E o que só a matemática aí não vai te ajudar, né? É que o códon de parada, João, o códon de parada ele não codifica aminoácido, entendeu? O stop não codifica aminoácido. Se o stop não codifica aminoácido, seriam 31 códons, né? Menos um que é referente ao stop. Por isso que a resposta aí seriam 30 aminoácidos. Show? 30. Teve gente acertando aí? Pô, que bom, cara. Pô, irado. Tu vai passar, cara. Tu vai passar, acredita. Tu vai passar. Beleza? E a letra C, por que na alternativa B não podemos determinar com exatidão o número de aminoácidos na proteína? Não dá para determinar com exatidão porque a gente não sabe, né, gente, onde que vai estar o start e o stop. Pô, e se o start estiver aqui? E se o stop estiver aqui, entendeu? Como a gente não sabe a localização do start-stop, do códon de iniciação e códon de parada, não dá para saber com exatidão, a não ser que a gente tenha a sequência de nucleotídeos. Aí a gente vai saber. E a gente já tem aqui o próximo professor convidado, mas calma, vou fazer aqui rapidinho, só falando, ó, só falando. Não me bate não, só falando. A questão 5, pô, questões inéditas, né, cara? Fiz pra você. É esse aí, tá aí, Maria Antonieta. Vida louca, peraí, tá ao contrário, né? Vida louca é assim? Vida louca, pô, vida louca. Vida louca, maluco! Mas que depois das provas específicas não vier o resultado, passei, é o quê? Vida louca, o quê? Vida louca. Até as aulas começarem, claro. Boa. Então, olha só. 5. A imagem abaixo representa de forma artística um passo importante na evolução dos vertebrados, a conquista da Terra. Identifique o grupo de vertebrados que conquistou de maneira efetiva. Matheus deve saber essa, hein, Matheus? Sabe qual foi o grupo de animal vertebrado que se deu muito bem na Terra, assim? Não. Não sabe, não? Pô, mas tem um que você até gosta, sabia? Leão? Que você gostava de brincar. Antes disso, você não gostava de brincar e de ler os parar de dinossauro, assim? Não? Gostava. Aí, viu como é que eu sei disso? Gostar, toda criança gosta de dinossauro, né? É fato. Você me ama. Somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo te direi. Meu carinho é pra você. Olha que alegria. Pois é. Mas deixa eu terminar. Mas fica aqui. Então, o grupo conquistou de forma efetiva o ambiente terrestre é o grupo dos répteis, né? E aí, quais são as características importantes desse grupo? Deixa eu só ver se a pergunta é essa mesmo. Explicando a adaptação em relação à sobrevivência e reprodução. Em relação à sobrevivência, a pele é espessa, né, cara? O tegumento dos répteis é muito mais espesso do que o dos anfíbios. E ele tem um pulmão muito mais eficaz também. Espesso, queratinizado, evitando a perda d'água excessiva. O excreta deles é o ideal para evitar a perda d'água, que é o ácido úrico. Beleza? Em relação à reprodução, fecundação interna, ovo com casca e o amnion, a bolsa d'água, permitiram que esse ovinho desenvolvesse na terra e não na água, como seria no caso dos anfíbios. Então tudo isso foi show de bola, para que esses animais conseguissem não só conquistar, mas dominar a terra por um longo período de tempo. Então vamos lá mais uma vez. Vai. Pulmão mais eficaz, pele espessa e queratinizada, aí. Beleza? Excreção de ácido úrico. Como é que é a excreção? Tá, achei que fosse se fizesse sentado. Às vezes, se eu tiver com sono, assim, eu sento pra fazer, pra não errar Sempre preconceito. a parada, entendeu? Sempre preconceito. Em relação à reprodução, fecundação interna, ovo com casca e bolsa d'água, né? Que Ovo é o com âmino. casca. Ah, não. Deixa eu ver. Não, peraí. Letra B. Identifique o grupo de plantas que conquistou de maneira efetiva a terra, explicando adaptações em relação à sobrevivência. No caso das plantas, foram as samambaias. Samambaias, que são pteridófitas. As pteridófitas, por quê? Porque as briófitas são avasculares, não tem vasos condutores de seiva, picuçucinha, órgãos falsos,
As briófitas, elas surgiram, sabe onde? No Japão, porque elas são pequenininhas. Mentira! Mentira! Isso é intriga da oposição. Mas as pteridófitas, elas já têm vasos condutores, permitindo assim um maior porte, uma maior distribuição das substâncias no seu corpo. Em relação à reprodução, ainda depende da água. Porque briófitas e pteridófitas têm gametas masculinos flagelados, assim, rebolativos. E aí, como é que vai nadar, cara? Como é que vai nadar para chegar no feminino? Com a água do meio. Você já viu uma planta ejacular sobre a outra? Já viu? Não, nunca vi. Ainda bem, né? Então depende da água do meio, da água do meio. Eu podia estar andando na floresta e eu digo assim, né? Opa! Que isso? Opa, que isso? Cleitinho, Não! Então, briófitas e pteridófitas têm gametas flagelados que dependem da água para a reprodução. Lelê? Passa a bola. Aí, pô, tá bonito aí. Não, né? Não, vou passar a bola então pro Renatinho. Primeiro aqui, ó. Força aí pra todo mundo, de coração.